O dia em que percebi que a motivação nunca mais voltaria foi o mesmo dia em que finalmente comecei a mudar de verdade. Até aquele momento eu passava a vida esperando sentir vontade, esperando aquele instante mágico em que tudo se alinha. O corpo desperta e a mente diz, agora vai. Eu acreditava que a motivação era o motor da transformação. E durante anos eu me culpei por não ter o suficiente. Me comparava com pessoas que pareciam acordar cheias de energia, disciplinadas, determinadas, enquanto eu lutava apenas para levantar da cama. E isso me destruía por dentro. Achava que havia algo errado comigo, que eu era fraco, preguiçoso, incapaz. Mas a verdade é que não era falta de motivação, era falta de entendimento. O que eu não sabia é que o cérebro humano não é programado para nos fazer felizes, e sim para nos manter seguros. E o que é segurança para ele? Rotina, zona de conforto. Tudo que é previsível, mesmo que doa. É por isso que a mente sabota. Ela não quer te ver crescendo, quer te ver vivo. E para ela a mudança é ameaça. Quando entendi isso, algo quebrou dentro de mim. Foi como se eu tivesse passado anos brigando com uma parede, esperando que ela me respondesse. Naquela manhã lembro como se fosse agora. Eu estava sentado na beira da cama, olhando para o celular. O despertador já tinha tocado 3 vezes. Eu olhei para o teto e pensei, por que é tão difícil só começar? Tinha uma lista enorme de coisas para fazer. Mas o corpo pesava. E dentro de mim, a velha voz. Espera um pouco, daqui a pouco vem a vontade. Só que ela nunca vinha. E pela primeira vez, em vez de me culpar, eu parei. Respirei fundo e encarei a realidade. Ela não viria. Não naquele dia, nem no próximo. Talvez nunca. E foi ali que percebi. A motivação não volta. E tá tudo bem. Porque não é dela que a vida depende. É da decisão. A decisão de agir mesmo sem vontade. O cérebro vai resistir. O coração vai hesitar. Mas se você se mover primeiro, o resto acompanha. Foi o que fiz. Sem pensar muito, apenas contei de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E levantei. Parecia ridículo, mas funcionou. Aqueles 5 segundos quebraram o ciclo de paralisia que me prendia há anos. E naquele instante percebi que a disciplina não é rigidez, é liberdade. É o poder de escolher o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo grita para você desistir. Nos dias seguintes, repeti o mesmo ritual. 5, 4, 3, 2, 1, agir. Pequenos passos, simples, quase imperceptíveis. Mas cada movimento era uma vitória. E quanto mais eu agia, mais percebia uma verdade cruel. A motivação é uma armadilha. Ela te convence a esperar o momento certo, a inspiração perfeita, o alinhamento dos astros. E enquanto você espera, a vida passa. A coragem diferente não espera nada. Ela nasce no caos, no medo, na incerteza. E quando você entende que coragem é agir com medo e não sem ele, tudo muda. As pessoas olham de fora e pensam que mudar é um processo bonito. Mas na prática é solitário. Dói. Porque mudar significa deixar morrer partes suas que sempre existiram. Aquela identidade que você carregou por anos. Aquele personagem que se acostumou a sobreviver. Quando comecei a me mover, percebi que a resistência não vinha só da preguiça. Vinha do luto. Eu estava me despedindo do eu antigo. E ele gritava para não ser esquecido. Nos primeiros dias, o medo tentou me convencer a parar. O medo tem uma voz calma, lógica, quase convincente. Ele diz, você não está pronto. Espera um pouco mais, se prepara melhor. E o cérebro, que odeia riscos, adora ouvir isso. Mas a vida real não espera. Então, aprendi a agir antes que a mente começasse a argumentar. E quanto mais eu fazia isso, mais claro ficava. Motivação é uma consequência, não um ponto de partida. Você não age porque está motivado. Você se motiva porque agiu. Foi nesse processo que descobri uma coisa poderosa. A vontade vem depois da ação. O corpo cria movimento. O movimento cria energia e a energia alimenta o desejo. Mas quase ninguém chega a esse ponto porque desiste no início. Quando ainda é difícil, desconfortável, sem resultados, é como empurrar um trem parado. No começo, ele não se move. Você coloca toda a força e nada acontece. Mas se continuar empurrando, de repente ele começa a deslizar, lentamente. E então você percebe, ele não precisava de mais força, só precisava de constância. Um dia, depois de semanas aplicando esse princípio, algo em mim mudou de novo. Acordei antes do despertador. Não porque estava empolgado, mas porque havia construído um novo padrão. Meu cérebro já não lutava tanto contra mim, ele entendia o jogo.
E naquele momento percebi que não se trata de lutar contra quem você é, mas de ensinar sua mente a trabalhar a seu favor. A cada vez que você cumpre o que disse que faria, mesmo sem vontade, você prova para si mesmo que é confiável. E quando se torna alguém em quem pode confiar, o mundo inteiro muda de cor. Eu comecei a perceber que as pessoas não fracassam por falta de sonhos. Elas fracassam por falta de decisões. O sonho é fácil, difícil é agir. Difícil é começar quando ninguém acredita. Difícil é fazer o que precisa ser feito quando não há testemunhas, aplausos ou garantias. Mas é nesse silêncio que o verdadeiro crescimento acontece. O mundo recompensa quem se move mesmo no escuro. Porque a vida testa primeiro a tua coragem e só depois te entrega o resultado. A partir desse ponto, comecei a observar um padrão nas pessoas de sucesso que eu admirava. Nenhuma delas falava sobre sentir vontade o tempo todo. Todas falavam sobre constância, sobre agir apesar das emoções. A emoção é como o clima, muda todos os dias. Mas a decisão é o terreno firme onde você pisa. Quando percebi isso, comecei a enxergar a vida de outro jeito. Eu não precisava esperar me sentir bem para agir. Eu precisava agir para me sentir bem. E isso mudou tudo. Os dias começaram a se tornar menos sobre resultados e mais sobre compromissos. Não importava se chovia, se doía, se eu estava cansado. Eu contava 5, 4, 3, 2, 1 e fazia. No começo parecia mecânico, depois virou natural. E o que antes era resistência virou ritmo. Entendi que o segredo não era força, era hábito. E o hábito não se constrói com motivação, mas com intenção. Um dos momentos mais marcantes foi quando percebi o poder do primeiro passo. Uma vez estava prestes a desistir de um projeto importante. Tudo parecia errado, nada saía do jeito que eu queria. Eu olhei para o teto e pensei, para que insistir? E de novo a voz do medo apareceu. Espera o momento certo, você não está pronto. Mas dessa vez eu não discuti com ela. Apenas contei. 5, 4, 3, 2, 1. E fiz a primeira ligação. Uma ligação. Só isso. 30 segundos depois, o impossível começou a se mover. As portas se abriram. E percebi que a vida não recompensa o mais inteligente ou o mais preparado. Recompensa o que dá o primeiro passo. E sabe o que é curioso? Quanto mais você age, menos precisa de motivação. A ação cria um tipo de fé. Uma fé prática. Você começa a confiar no processo mesmo sem ver o destino. Você entende que o movimento em si já é vitória. E quando percebe isso, o peso da perfeição desaparece. Você não precisa mais ser o melhor, só precisa ser constante. A constância é o que transforma o impossível em rotina. Mas há um ponto ainda mais profundo nessa história. O que eu chamo de liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer quando quer. É fazer o que precisa mesmo quando não quer. É olhar para o medo e dizer, você vem comigo, mas não manda mais em mim. E quando você chega a esse ponto, o medo perde o poder. Porque ele só controla quem o obedece. Eu lembro do dia em que entendi isso de verdade. Estava exausto, sobrecarregado. E por um momento pensei em voltar para a antiga zona de conforto. Mas algo dentro de mim murmurou. Não volta, você já sabe o que tem lá. E foi nessa frase simples que encontrei paz. Porque a zona de conforto nunca foi confortável. Era apenas familiar. O desconhecido assusta, mas é onde a vida acontece. Hoje eu não acordo esperando sentir vontade. Eu acordo com propósito. E isso é infinitamente mais forte. Vontade é emoção. Propósito é direção. E quando você tem direção, até os dias difíceis fazem sentido. Você entende que o desconforto é parte da construção. Nenhum atleta, artista ou líder chega longe porque sente prazer o tempo todo. Eles chegam porque fazem o que precisa ser feito mesmo quando é difícil. Se eu pudesse voltar e falar com o meu eu de antes, aquele que esperava motivação para começar, eu diria: não espere, o tempo não vai te avisar quando for a hora. A hora é agora, sempre foi. Porque a vida não muda com grandes decisões isoladas, mas com pequenas decisões consistentes. Com o levantar da cama, o começar mesmo cansado, o tentar de novo mesmo sem acreditar. É nesse espaço invisível entre desistir e continuar que tudo muda. E se você está me ouvindo agora e sente que perdeu a motivação, quero te dizer algo simples. Talvez seja o melhor sinal possível, porque significa que chegou o momento de crescer. A ausência de vontade não é o fim. É o convite para agir com coragem.
Aquele frio no estômago, o medo, a dúvida, tudo isso faz parte da travessia. Você não precisa gostar, só precisa ir. A motivação não volta, mas a confiança nasce quando você percebe que pode seguir sem ela. E quando você provar para si mesmo que é capaz de agir sem precisar sentir, nada mais te para. Porque o mundo pertence a quem se move. Não aos mais fortes nem aos mais confiantes, mas aos que continuam mesmo com o coração tremendo. Hoje, quando alguém me pergunta como manter a motivação, eu sorrio. Porque a resposta é contra-intuitiva. Você não mantém. Você abandona a necessidade dela. Troca motivação por decisão. Troca vontade por compromisso. Troca dúvida por movimento. É isso que muda uma vida. E talvez seja esse o segredo que ninguém te contou. O dia em que você parar de buscar motivação será o dia em que finalmente começará a viver. Porque a liberdade começa quando você entende que não precisa mais esperar se sentir pronto para agir. Então, se algo dentro de você quer mudar, começa agora. Não depois do vídeo, não amanhã, agora. Conta. 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Faz o que precisa ser feito. Não porque quer, mas porque merece sair da estagnação. A cada passo você prova para o seu cérebro que o medo não manda mais. E no silêncio das tuas pequenas vitórias diárias, a vida vai se abrir. E quando isso acontecer, quando você olhar para trás e perceber que andou tanto sem perceber, vai entender que não era sobre motivação, era sobre liberdade. A liberdade de ser alguém que age, que constrói, que vive com propósito. Então, respira fundo, olha ao redor. O mundo não vai te dar permissão para começar. Você precisa se dar. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixa um comentário me contando o que você vai começar hoje. Quero saber qual é o seu 5, 4, 3, 2, 1. Se esse vídeo te fez pensar, se despertou algo dentro de você, se inscreve no canal, deixa o like para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. E lembra, a motivação pode não voltar, mas você pode escolher agir mesmo assim. E é aí que a verdadeira transformação começa.